Até então, está podendo fazer somente live. Graça e paz, pastora, tudo bem? Graça e paz, pastor. Tudo bem, graças a Deus. Graça e paz, queridos irmãos. Maravilha, é um prazer tê-la aqui. Deus possa te usar muito hoje. Nós vamos Amém. estar aqui atentos à palavra de Deus. Tá com a oportunidade aí, já, inclusive, já pode orar por nós aí, pela palavra, e que Deus te use e nós possamos ser edificados e aprender aí da palavra de Deus. Deus abençoe. Amém. Amados, vamos levar nosso pensamento ao Senhor maravilhoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, papai, eu venho te pedir para que o Senhor estenda, Senhor, a sua mão de misericórdia sobre a minha vida, ó Deus, me capacitando para trazer a tua palavra, Senhor, a tua preciosa palavra, Senhor, aos corações dos teus servos. Senhor, que em nome de Jesus, papai, o coração de cada um esteja receptivo para a tua palavra, que eles venham entender para que o diabo não lhe roube nada e que em nome de Jesus ela produza frutos. Amém, glória a Deus. Amados, vamos abrir lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 9. Vocês estão me ouvindo bem, com clareza? Amém. Colossenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Aleluias! Palavra abençoada. Amados, a igreja de Colosso era constituída basicamente, predominantemente por gentios, e havia alguns judeus da elite. E estava acontecendo algumas situações lá dentro daquela igreja. Que a fé dos novos convertidos, ela estava sendo... Ela estava sendo distorcida pelas religiões gregas e por costumes judaicos. E Epáfras, que foi quem instruiu essa igreja na soberania do Evangelho de Cristo, ele levou até Paulo esses relatos dessas coisas que estavam acontecendo na igreja de Colosso. Então, Paulo, que estava preso em Roma por volta do ano de 60 a 63 depois de Cristo, ele escreveu essa epístola com a seguinte, querendo, persuadir os colossenses a perseverar na doutrina verdadeira, baseada na suficiência e soberania de Cristo. Maravilhosa, maravilhosa. E então ele escreve essa carta para instruir os colossenses a permanecer na sã doutrina do Senhor. Aleluias. Então, ali nesse pequeno trecho, ele relata uma oração que ele faz aos crentes de Colosso. Ele ora a Deus para que eles transbordem, em conhecimento de Deus, da vontade de Deus, em sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Para que eles tenham uma vida digna, agradável, alegre no Senhor. Uma vida que frutifique, que agrade a Deus. Então, nós sabemos que, nós entendemos que, para você ter uma vida
digna, alegre, cheia de força de Deus, que vem de Deus, né? Uma vida agradável a Deus, uma vida frutífera, você precisa de pelo menos 3 coisas que o apóstolo Paulo relata ali. Você precisa transbordar de conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual. E é sobre essas 3 coisas que eu quero discorrer hoje na pregação. Amém? Vamos lá, então, para a primeira coisa para você ter uma vida frutífera, agradável ao Senhor, uma vida alegre. Conhecimento da vontade de Deus. E Paulo, ele discorre no restante da carta justamente sobre essas coisas. Você vê logo a mais, ele fala dessa oração inicial e logo mais à frente ele diz qual que é a vontade de Deus, para nós termos o conhecimento da vontade de Deus. Né? Ele fala que em Cristo foi criado todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele e por meio dele. Amém? Porque ele é a palavra, ele é o verbo. Através da palavra lançada foi constituída todas as coisas. Inclusive ele diz as visíveis e as invisíveis. Aleluias! E aí ele fala que Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, que por meio dele foi constituída todas as coisas e que ele é a plenitude de Deus. Amém? E nessa plenitude, o que ele fez? Ele se entregou, ele amou a humanidade de tal maneira que se entregou por ela, trazendo reconciliação. Algo que diz aqui no versículo 21 e 22 do primeiro capítulo mesmo, diz: a vós outros, que também outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vós foi reconciliado por sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se permanecerem na fé. Aleluia! Se você permanecer na fé em Cristo Jesus, na fé da morte dele, do sacrifício dele por você, você vai comparecer diante dele santo, irrepreensível e inculpável. Aleluias! E essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Como nós conhecemos a mais pura verdade, a mais pura vontade de Deus aqui, ó, amado. Aqui, a palavra de Deus está expressa a vontade do Senhor. Desde o início da criação, qual que era a vontade dele? Reconciliar o homem, ter um convívio com o homem. Você vê antes da queda, ele todos os dias, ele estava no jardim ao entardecer para ter comunhão. E você vê isso no Antigo Testamento, ele querendo se achegar a Israel, querendo se achegar ao povo, a que aquele povo tivesse uma comunhão com ele. E ele faz aquele sacrifício na cruz, sendo ele único e soberano. Sendo soberano, ele faz um sacrifício pela sua e pela minha vida para trazer reconciliação. E muitas vezes, como nós agimos perante a isso? Como está a sua vida de oração, meu querido? Como está o seu relacionamento com Cristo e com a palavra dele? Como? A palavra de Deus diz orar em todo o tempo. Não é simplesmente você dobrar o seu joelho. Claro que nós temos que ter esse momento de comunhão diante da presença do Senhor, de estarmos de joelho diante a soberania dele. É claro que nós temos que ter este momento. Porém, ele quer que você tenha plena consciência de que ele está em todo momento, em cada minuto do seu dia com você. Porque a partir do momento que você tem essa consciência, você será consolado, você será advertido, você terá a gloriosa presença e força do Senhor para passar em qualquer momento da sua vida.
algo que diz, que o pastor Luciano Subirá diz no seu livro O Agir Invisível de Deus. Eu vou ler aqui para vocês. Olha que maravilhoso. Poder tudo em Deus não reflete somente a força para vencermos, mas também para suportarmos as circunstâncias até que a vitória venha. Olha só que maravilhoso. Se você tem a plena consciência de que o seu dia a dia, o tempo todo, o Senhor está com você, não importa a situação que você esteja passando, Ele lhe dará forças para passar sobre essa situação até que venha a vitória. Aleluia! A nossa força vem do Senhor. E como você terá força, sendo que você, por muitas vezes, passa como se não houvesse nada, se não houvesse ninguém, se não estivesse a gloriosa presença do Espírito Santo dentro de você? Como você terá a força do Senhor, sendo que você não tem ciência de que Ele está ali naquele momento com você? Algo fantástico que o Douglas Gonçalves falou em um vídeo dele foi a seguinte afirmação, que nem é dele, é de algum outro escritor que eu não me recordo o nome. Ele fala assim, que a gente só pratica o pecado da pornografia porque nós não temos ciência da presença do Senhor. Porque você não vê pornografia na frente da sua mãe, na frente do seu pai, na frente do seu cônjuge. Se você não vê na frente deles, como é que você faz isso na presença do Senhor? É porque você não tem ciência, você por muitas vezes no seu dia a dia, você não crê na presença do Senhor na sua vida. Você não crê os olhos do Senhor sobre você. E quando você crê, quando você tem ciência, Ele confronta você. Isso traz santidade para a sua vida. Isso traz crescimento. Um relacionamento com o Senhor. Aleluias. E com a palavra dele. O salmista diz, lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. Aleluia. É a tua palavra que traz luz ao nosso coração. É a tua palavra que traz luz à nossa história. É a tua palavra que traz a plena certeza de que nós seremos salvos, que nós viveremos com Cristo. É a palavra que nos adverte sobre como procedermos no nosso dia a dia. Como está a sua vida com a palavra de Deus? Como está a sua vida com a voz de Deus, com a vontade de Deus, com a vontade de Jesus? Jesus está aqui, ó, a vontade dele está expressa aqui. E se você precisa conhecer a vontade de Deus para você ter uma vida feliz, como ele diz aqui, para você ter uma vida alegre, você precisa conhecer a vontade de Deus. Por que você não tem uma vida com a palavra? Por que você não conhece a vontade dele? Sendo que a vontade dele está expressa em todos esses livros. Aleluias! Então nós precisamos ter o conhecimento da vontade de Deus. A vontade de Deus é expressa na palavra. A vontade de Deus é expressa num relacionamento com Deus. E quando nós temos esse relacionamento, quando nós conhecemos a vontade dele, nós sabemos que ele quer um relacionamento contigo. Ele quer reconciliação com a humanidade. Aleluia! Glória a Deus! E aí ele discorre sobre a segunda coisa. Sabedoria. Lá no capítulo 2, no versículo 3, ele diz assim, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Aleluia! Então, quando você tem um conhecimento da vontade de Deus, quando você reconhece que você precisa desse relacionamento com Ele, você vai descobrir nele a sabedoria para viver o seu dia a dia. A sabedoria para viver a sua vida. E ele diz mais em Colossenses, ele diz que essa sabedoria, sabe o que ela vai produzir?
Quando algum herege querer provar para você alguma coisa que não está na palavra de Deus, você vai negar. Aleluia! Ninguém vai te enganar. A sabedoria de Deus, o conhecimento, aleluias! O conhecimento da vontade de Deus vai fazer com que você não se submeta às heresias, às falsas doutrinas. Ele diz aqui, olha só, que lindo, que lindo. Deixa eu achar aqui, amados. Aleluias. Oh, maravilhoso Deus. Ali, ó. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ou seja, presunção. Falazes quer dizer presunção no falar. As pessoas vêm com aquela fala polida, aquela fala mais culta, mas mesmo com toda a fala polida, com toda a fala culta, falando sobre sabedoria do homem, você não vai crer, porque você é sábio, você conhece a vontade de Deus, você conhece a palavra, você tem um relacionamento com Ele, você não é enganado. Aleluia! Como estava acontecendo na igreja de Colossos, eles estavam sendo enganados com preceitos de homens. Eles estavam sendo enganados com costumes, com rituais das religiões gregas. Eles estavam sendo enganados. Então, Paulo discorre que nós devemos ter o conhecimento da vontade de Deus que está na palavra e no relacionamento com Ele. E sabedoria que está oculta em Cristo Jesus. A partir do momento que você tem um relacionamento com Ele, você adquire essa sabedoria. Essa sabedoria que vem do alto, que vem dEle. Em Tiago vai dizer que se vós tem falta de sabedoria, peça a Deus sem nada duvidar, porque Ele dá liberalmente. Se você tem um relacionamento com Cristo, com a vontade dEle, com a palavra dEle, você vai pedir sabedoria e Ele te dará. Aleluias! Aleluias! E essa sabedoria ninguém vai fazer com que ninguém te engane. Vai fazer com que ninguém te engane. Aleluias! Glórias a Deus! E aí ele fala a terceira coisa. Entendimento espiritual. Aleluias! Entendimento, segundo Strong, no original, entendimento quer dizer o ato de correr junto, o ato de fluir. E espiritual é a parte do homem que serve como instrumento de Deus, governado pelo Espírito. Então, a partir do momento que você tem um entendimento espiritual, você flui na vontade de Deus, Deus te governa, você corre junto com a vontade de Deus, aleluias. E isso vai fazer com que você, assim como diz lá em Colossenses 3, vai fazer com que você viva uma vida de santidade, porque você vai fluir com o Espírito, você vai fluir segundo a palavra, você vai fluir segundo a vontade de Deus. Você vê que é uma escada, vamos dizer assim. Você aprende do Senhor segundo a palavra dele, com o relacionamento com ele, com o relacionamento da palavra. E aí, através desse relacionamento com a palavra, através desse relacionamento com Deus, você adquire sabedoria e aí você flui no Espírito. Aleluia! O que lhe traz uma vida alegre, uma vida cheia da força que vem do Senhor, uma vida frutífera, uma vida agradável a Deus. Amado, se você quer ter uma vida alegre, se você quer ter uma vida... A palavra diz que nós teremos uma vida abundante, né? Porém, o meu povo perece por falta de conhecimento, diz a palavra também. Então, através do conhecimento, através de ter uma comunhão com Cristo, você terá uma vida abundante no Senhor. Aleluias. Deus é poderoso para fazer
tudo isso na sua vida, meu querido. Deus é poderoso para fazer tudo isso na sua vida, mas você tem que permanecer na fé, você tem que buscar conhecimento da vontade de Deus na palavra, você tem que ter um relacionamento com o Senhor a cada minuto do seu dia. Que aí você desfrutará de uma vida plena em Deus, aleluias. Queridos, a palavra hoje é curta, eu não vou me estender, era isso que eu queria transmitir à igreja do Senhor, tá? Para que nós tenhamos uma vida abundante em Cristo, para que ninguém nos engane, para que nós possamos chegar ao alvo que é o céu, aleluias. Nós aprendemos que nós precisamos dessas 3 coisas: conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual. Então você conhece a Deus, a vontade de Deus, através da palavra, através de um relacionamento com Ele, e a partir desse relacionamento com Ele e com a palavra, você adquire sabedoria que está nele, os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele, e ninguém te engana. Você flui no Espírito, você é governado pelo Espírito. Amém? Deixa a palavra ao nosso querido pastor Diego Rodrigo Aquino. Encerro por aqui. Amém? Amém, glória a Deus. Muito obrigado, minha querida. Deus abençoe e continue te usando com sabedoria, graça e poder. Maravilhas. Vamos cantar mais um hino, meus irmãos. Vamos adorar a Deus com um hino. Aí nós já vamos para o encerramento